Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindo a esta reflexão de hoje. Queridos irmãos e irmãs, neste momento queremos partilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5 a 12. Nesta passagem bíblica, queridos irmãos e irmãs, encontramos as famosas bem-aventuranças que Jesus ensina aos seus discípulos, ensina ao povo da sua época. Queridos irmãos e irmãs, as bem-aventuranças são um dos ensinamentos mais profundos de Jesus e nos oferece uma visão radical do que significa viver de acordo com os valores do reino de Deus. Quando Jesus pronuncia essas palavras, ele não apenas descreve características de pessoas abençoadas, mas também nos desafia a adotar uma nova perspectiva sobre a vida e a felicidade. Mas o que é mesmo a bem-aventurança? Queridos irmãos e irmãs, o que significa ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado vai além de ser simplesmente feliz, mas refere-se a um estado de bênção que vem de Deus. Jesus justamente começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Aqui, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos convida a reconhecer a nossa necessidade de Deus. Ser pobre de espírito significa ter humildade e dependência de Deus, reconhecendo que não podemos viver plenamente sem a sua graça. Por isso mesmo, podemos dizer que as bem-aventuranças também revelam que a fragilidade humana é um espaço onde a graça de Deus pode agir. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Esta afirmação nos lembra que o sofrimento e a dor não são sinais de fracasso, mas oportunidades para experimentar o consolo divino. Em momentos de dor, podemos nos aproximar de Deus, que nos oferece conforto e esperança. Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos dedicar este espaço refletindo justamente a primeira bem-aventurança que Jesus nos apresenta. E esta bem-aventurança, Jesus começa: bem-aventurado os pobres de espírito. E hoje queremos refletir, fazer este caminho de fé, reflexionando sobre esta passagem, sobre esta bem-aventurança. Queridos irmãos e irmãs, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, nos introduz a um caminho profundo e transformador em nossa vida espiritual. É um mundo que muitas vezes valoriza o poder, valoriza a riqueza, valoriza o status. Jesus nos faz um convite radical à humildade e à dependência total de Deus. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, ser pobre de espírito não se refere à pobreza material, mas a uma atitude interior do coração. Por isso mesmo, podemos dizer que se trata-se de reconhecer a nossa fragilidade e nossa necessidade de Deus em cada aspecto da nossa existência. A humildade, queridos irmãos e irmãs, é o primeiro degrau para uma relação autêntica com o Criador. A relação autêntica com Deus. Por isso mesmo, quando nos aproximamos de Deus com um coração humilde, deixamos de lado o nosso orgulho e as nossas pretensões, permitindo que a sua graça inunde e transforme a nossa vida.
Por isso podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, a pobreza de espírito implica um reconhecimento honesto das nossas limitações e fraquezas, queridos irmãos e irmãs. Por isso mesmo, muitas vezes, nos deparamos com desafios que nos superam, lutas internas, dúvidas e fracassos. Queridos irmãos, irmãs, irmãos, quando te encontras com estas lutas internas, quando te encontras com as dúvidas, com os fracassos, em vez de tentar esconder essas lutas atrás de uma máscara de autossuficiência, Jesus nos convida a levá-las a Ele. Ao reconhecermos a nossa vulnerabilidade, abrimos a porta para a intervenção divina. Por isso mesmo, podemos dizer, como também São Paulo nos recorda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha força manifesta-se plenamente na fraqueza. É precisamente nas nossas fragilidades que encontramos a verdadeira força de Deus. Por isso mesmo, podemos, para dar continuidade, podemos dizer que a promessa que acompanha esta bem-aventurança é poderosa, porque deles é o reino dos céus. Este reino não é apenas uma realidade futura, mas uma experiência presente, queridos irmãos e irmãs. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, começamos a experimentar o seu reino aqui e agora. Porque a paz, a alegria e a justiça que caracteriza o reino de Deus tornam-se tangíveis em nossas vidas. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, ser pobre de espírito nos liberta para receber o dom de Deus, onde somos aceites e amados como somos, com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, com os nossos fracassos. Deus, este reino de Deus, nos recebe assim como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, a pobreza de espírito também nos chama a viver na total dependência de Deus. No nosso dia a dia, frequentemente, confiamos nas nossas habilidades, conhecimentos e recursos. No entanto, Jesus nos ensina que a nossa verdadeira fonte de vida e direção provém do alto. A nossa força, queridos irmãos e irmãs, provém do alto, provém de Deus, provém de Jesus. Por isso mesmo encontramos também a passagem dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, onde somos instruídos a não confiar no nosso próprio entendimento, mas a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Essa dependência nos liberta da ansiedade e nos permite caminhar com confiança, sabendo que Deus sempre está ao nosso lado. Mas também podemos dizer que ser pobre de espírito nos impulsiona a ser mais compassivos e empáticos para com o próximo. Por isso mesmo, quando reconhecemos a nossa própria fragilidade, torna-se muito mais fácil compreender e ajudar aqueles que também estão a lutar. A humildade, queridos irmãos e irmãs, nos conecta com os outros, criando uma comunidade de amor, apoio mútuo. Quando nós somos humildes, vivemos também uma comunidade, buscamos conectar-nos com os demais irmãos e irmãs que vivem conosco nas nossas casas, nas nossas comunidades. Mas também podemos dizer a comunidade, como sabemos, cria este anelo, esta comunhão entre nós como pessoas humanas. Assim, como Jesus se aproximou dos marginados e necessitados, nós também somos chamados a estender as mãos
aos que sofrem. Por isso mesmo podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que a primeira bem-aventurança que convida-nos a uma jornada de transformação. Ser pobre de espírito não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação de força e de fé profunda. Por isso mesmo, ao abraçarmos a nossa vulnerabilidade e a nossa dependência de Deus, encontramos o verdadeiro sentido de vida no reino. Peço a Deus para que possamos recordar esta bem-aventurança todos os dias, buscando a humildade e a dependência no nosso caminhar com Deus. Ao fazê-lo, não só experimentaremos o seu reino nas nossas vidas, mas também seremos agentes do seu amor e da sua graça no mundo. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, que neste dia possamos buscar viver os valores do reino, viver os valores que ajudam o crescimento da humanidade. Que possamos viver, sermos pessoas que vivem esta bem-aventurança, os pobres, sermos pobres espiritualmente, tendo em conta que não se trata de viver a pobreza material, mas viver essa pobreza espiritual, esta humildade, viver com humildade na sua vida durante este dia. Que Deus te acompanhe, Deus te abençoe e abençoe a sua família. Que a sua vida seja o reflexo da vivência da primeira bem-aventurança, que é felizes os pobres de coração, os pobres do espírito. Que a sua vida seja autêntica e autêntico exemplo de vivência desta primeira bem-aventuranças que Deus nos propõe no no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. E amanhã continuaremos com a segunda bem-aventurança, onde também vamos oferecer esta reflexão sobre este caminho de fé, sobre estas bem-aventuranças que a Sagrada Escritura nos propõe como modelo da nossa vivência de cada dia. Que Deus te abençoe e te acompanhe neste dia. Também te peço que partilhe esta reflexão para que chegue mais pessoas, para que também possa alimentar a sua vida espiritual. Comente abaixo, comparta a sua experiência de fé abaixo e possamos juntos crescer e caminhar neste caminho de Deus e do amor e de fé e de esperança que trilhamos, que caminhamos, que fazemos a cada dia.